Fala galera Smart, bom dia a todos. Começando aqui mais um Smart Responde. Hoje vai ser Smart Responde mesmo. Vou pegar algumas perguntas que foram colocadas aí ao longo da semana. Vou responder para vocês e vamos abrir aqui novamente perguntas que são feitas durante a live, perguntas que vocês podem entrar ao vivo aqui comigo para poder fazer a pergunta ao vivo também. Então, sempre aquela dinâmica bem interativa aqui para a gente produzir um conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Então, tô vendo a galera entrando aí. Luana, Wellington, Luciana, Maria, Wilzuka, Rafael Melo. Sensacional, galera, muito bom. E só lembrando, hein? Ontem nós tivemos uma live com o Gabriel Piovesana, né? O Jiraya da regularização. Que live espetacular, tá? Regularização de edificações. Muitas vezes vocês compram imóveis, né? Ou veem imóveis com edital e informação de que a construção está irregular, ou mesmo, né, analisa a matrícula e vê que a construção está irregular, e vocês viram ontem que não é nenhum bicho de sete cabeças regularizar o imóvel, né? Primeiro que você consegue muitas vezes vender mesmo sem regularizar, e segundo que se você precisar de regularizar para vender um imóvel financiado, para dar maior liquidez para o imóvel, vocês viram que não é nenhum bicho de sete cabeças. Então a live do Gabriel Piovesana está disponível aqui no nosso feed, tá? Então depois que acabar essa live aqui, vocês abram lá, assistam o conteúdo. O Pierre que fez essa live ontem foi espetacular, simplesmente conteúdo que você não encontra em lugar nenhum, tá? É o tipo de conteúdo que você só encontra aqui na Smart e com os nossos parceiros, né? Então o Gabriel é um cara gente fina demais, adorei a live, estava assistindo como espectador, né, já que o Pierre fez, mas foi uma live espetacular. Então, terminando a live aqui, corre lá no nosso feed, assista a live enquanto ela está disponível lá, beleza? Então, cumprimentando todo mundo aí. Isabel, Isaac, Betina, Andréia, Fábio, sensacional, galera, muito bom ter vocês aqui comigo nessa manhã, né? Esse horário que só os fortes conseguem estar presentes aqui, só quem quer realmente, quem está determinado a fazer a diferença nesse mercado de leilões. A Edna entrando também, a Nayane, sensacional, galera. Então, dedo no aviãozinho, vamos passar a dinâmica da live aqui e a gente já começa a entrar nos temas específicos, tá bom? Então, primeira coisa, dedo no aviãozinho. Chama a galera aí para participar, algum parceiro seu, algum familiar, alguém que quer entrar no leilões de imóveis e se tornar parceiro seu, eles têm que começar por essas lives que a gente faz aqui. Porque hoje eu vou tirar, né, já falando um pouquinho da dinâmica da live, hoje eu vou responder algumas perguntas que foram deixadas aqui no nosso perfil, temas que sempre surgem lá no perfil, é bom a gente falar. E depois eu vou responder as perguntas aqui que foram deixadas no chat, então se tiver alguma dúvida ao vivo, pode deixar aqui que eu vou lendo e vou respondendo, tá? E no final vou chamar alguém para entrar ao vivo aqui comigo. Então, se você quer participar ao vivo aqui comigo, já clica na câmerazinha aí, né, que está aqui embaixo, do lado dos comentários aí, ó, tem um maisinho. Você clica aí na câmera e já deixa a solicitação que eu vou chamar no final da live para participar comigo, tá? Então, dinâmica vai ser essa. Já vou começar com as perguntas aqui. Para quem está chegando agora, reforçando, a live do Gabriel Piovesana falando sobre imóveis irregulares está disponível no nosso feed. Então assista lá enquanto é tempo. Foi uma live espetacular com o Pierre. Tenho certeza que vai abrir um leque de oportunidades aí para vocês. Nós já rematamos imóveis irregulares, mas é bom trazer um especialista para poder trazer o panorama para vocês, para que vocês saibam que de fato não é nenhum bicho de sete cabeças. Claro que tem alguns custos envolvidos. Sabendo quantificar esses custos, né? Colocar corretamente na viabilidade financeira, não tem nenhum problema. Você vai conseguir fazer lucro aí com imóveis que ninguém quer, né? Esse tipo de imóvel é aquele que o café com leite, o cara que não sabe nada, ele olha lá e fala, eu não quero, né? Mas você que está aqui assistindo a live dessa, assistiu a live de ontem, 1 hora de conteúdo, você está se qualificando para poder arrematar imóveis que aqueles que estão começando aí não conseguem arrematar, ou que correm desse tipo de imóvel, que na verdade pode ser uma grande oportunidade de arrematar pelo lance mínimo, inclusive. Então, vou trazer aqui uma pergunta, foi feita qual o mínimo para ganhar com leilões, qual o mínimo para ganhar com leilões para entrar na oportunidade? Provavelmente está perguntando aqui qual o ROI mínimo, né, que a gente trabalha para poder entrar nos leilões de imóveis. E aí, eu acho que vai depender muito vamos dizer assim, dos objetivos de cada um, né? Primeira coisa, né, não se fala em, o Fábio tá me dando um bom dia aqui, bom dia Fábio, tudo legal sim, tá tudo certo, graças a Deus. Não se fala em discussão de ganho, né, o ROI, retorno sobre investimento, né, antes de você entender os objetivos, né? Então, por exemplo, tem muita gente que talvez a discussão sobre retorno sobre investimento, né, no ganho de capital, que é comprar e vender imóvel, não faz sentido. Por quê? Porque ela quer ficar com o imóvel,
né? Ela quer comprar o imóvel para moradia ou quer comprar o imóvel para alugar. Então ela vai preocupar, na verdade, com rendimento mensal. Ela não está preocupada em quando ela for vender, qual que vai ser o retorno total da operação. Ela quer colocar o dinheiro dela no imóvel, comprar abaixo do valor de mercado e colocar inquilino, alugar, no Airbnb, seja no aluguel convencional, para ter um rendimento mensal. Então, para esse tipo de pessoa, não faz diferença qual que é o retorno mínimo. Ela está pensando, na verdade, no retorno, né? Não que não tenha sentido o retorno mínimo, mas ela está pensando no retorno mensal. Então, ela vai fazer o cálculo como? Comprando o imóvel e quanto que aquilo ali vai render mensalmente para ela. Já quem compra para vender, aí ele analisa ROI e tempo, né? Então, ele tem que analisar qual que é o retorno sobre o capital e em quanto tempo, né? Por isso que essa é a nossa estratégia majoritária, né? De 90% dos imóveis que a gente remata é para comprar e vender. Mas é natural que a gente tenha uma cartelinha já de imóveis para renda passiva, né? Porque nada, não precisa ser exclusivo, né? Uma coisa não concorre com a outra. É claro que o capital é o mesmo, né? Não dá para você vai ter que ter uma estratégia majoritária. Nesse sentido, concorre sim, porque você só tem um capital, né? Você tem um montante de capital para investir, você vai ter que escolher qual percentual você vai alocar para compra e venda, qual você vai alocar para renda passiva. Agora, você não precisa ter uma estratégia só, né? Então, a gente tem imóveis hoje, a gente já tem uma cartela boa já de imóveis para renda passiva, né? Temos um prédio no Rio de Janeiro, temos uma loja em Cabo Frio, temos imóveis na praia. Então, a gente tem já uma cartela boa de renda passiva e a maioria dos nossos investimentos agora, né, que a gente tem feito recentemente, tem sido para compra e venda mesmo, porque a gente já montou a nossa carteirinha de renda passiva, tá? Então, voltando para a pergunta, né, qual o mínimo para entrar? Bom, se você estiver trabalhando com aluguel, né, e aí eu sou bem sincero até pela carteira que a gente tem, você não pode ganhar menos do que 1,3, 1,5, tá? Tem sido essa a métrica aí que a gente tem utilizado. Por quê? Porque você está comprando imóvel abaixo do valor de mercado. Se você estiver ganhando 0,7, 0,8, provavelmente você está comprando no valor de mercado, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o imóvel, principalmente comercial, tá? A avaliação de imóvel comercial não é simples e aí você tem que ter muita certeza daquilo que você está fazendo em termos de rendimento do capital, principalmente vacância, para você não ficar com o imóvel parado. Mas, assim, se for para aluguel, eu trabalharia em cima do capital que você investiu, pelo menos com um rendimento de 1,3 a 1,5 por mês. Claro, aí alguém vai virar e falar assim, Renan, mas eu comprei também abaixo do valor de mercado, então eu vou ganhar também na venda. Vai ganhar na venda. Então, a grande vantagem do leilão é essa, porque muita gente, por exemplo, faz comparação com o fundo imobiliário, mas o fundo imobiliário você não compra abaixo do valor de mercado, não. Então, você pode estar ganhando lá, eu vi um fundo imobiliário com yield de 0,8. Estou recebendo 0,8, estou felizão, não pago imposto e tal, mas você não comprou ele com deságio. Então, no leilão, além de você ganhar mais sobre o capital investido, então você, por exemplo, investiu 100 mil, está ganhando lá R$ 1.300 por mês de aluguel, tem uma loja que a gente comprou ela por 75 mil, demos 25% de entrada, está pagando em 30 vezes, nem acabou de pagar ainda. E só de aluguel, 75 mil, tá? Só de aluguel dá R$ 1.100. Então, veja só, é mais do que 1%, né? Tá dando 1,3, 1,4, alguma coisa assim. Isso considerando que a gente pagou à vista, mas a gente pagou parcelado. Então, na verdade, sobre o capital que a gente investiu, está dando uma rentabilidade estratosférica. Mas, enfim, voltando. Então, você tem o yield, né, aquilo que você recebe ali mensalmente, o rendimento recebido mensal, mas no leilão de imóvel, diferentemente do fundo imobiliário, você compra com deságio. Então, você vai ganhar tanto no rendimento mensal, que já é maior do que os fundos imobiliários, você vai conseguir um rendimento de 1,3, 1,5, e vai ganhar também na venda. Porque você comprou, por exemplo, no nosso caso, nós compramos uma loja a 75, ela vale 150. Essa loja vale 150 mil. Então, já vai ganhar tanto no mensal quanto depois na venda. Então, por isso que é uma estratégia poderosa também a de renda passiva. Se for para comprar e vender, aí, usando a métrica que a gente usa, tá? A gente não entra em nenhum leilão para ganhar menos de 30% ao ano, tá? 30% ao ano. Porque o ROI, o retorno sobre investimento, ele tem que ser combinado com o tempo, tá? Porque o ROI, ele é diferentemente da taxa interna de retorno, que já está ajustada no tempo, o ROI é simplesmente uma métrica, lucro sobre capital investido, tá? Então, lucro sobre capital investido é o ROI. Só que o ROI em quanto tempo, né? Então, obviamente, por exemplo, você virar e falar, tem como eu ganhar 30% na poupança? Tem. Só que vai demorar 5 anos. E no leilão de imóvel você ganha 1 ano. Por isso que sempre quando você fala em ROI, você tem que falar em tempo. Não tem sentido você falar ROI, eu ganhei 30%. 30% em quanto tempo? Né? Então você tem que sempre ajustar, fazer o ajuste do tempo, porque senão você vai confundir, vai comparar coisas diferentes. Então você vai falar assim, eu ganhei 30% da poupança. É possível? Possível.
só vai demorar 5 anos. Então no leilão de imóvel a gente ganha 30% ao ano, pelo menos. Tá? É o ROI mínimo que a gente entra para poder aplicar o nosso capital em compra e venda, tá bom? Então fica esse benchmark aí para vocês terem essa ideia de 30% ao ano é o mínimo para você colocar. Por quê? Obviamente, você tem que entender que o leilão de imóvel é capital mais trabalho. Então não é só comparar com investimentos, né? Então você vai falar o seguinte, Renan, mas 20% tá bom, porque a renda fixa está dando 13%, inflação 11%, renda fixa praticamente está batendo ali com a inflação, eu estou ganhando 20%, então eu estou gerando riqueza, de fato, está gerando riqueza, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, tá? Agora, o leilão de imóvel ele não é só colocar o capital, você tem que garimpar imóvel, você tem que comprar, vender o imóvel, aquela coisa toda. É claro que é muito bom 20%, é bom, não muito bom não, é bom, mas talvez ele não remunere o seu trabalho, né? E aí você tem que ter isso em mente, né? Que eu tenho que remunerar não só o meu capital, que aí eu vou usar como parâmetro os investimentos que eu tenho aí, né, disponíveis que me dão passivamente 13% nominal, porque o ganho real é muito baixo, tá? Porque quando você fala em ganho real você tem que pensar o ganho nominal descontado da inflação, então renda fixa hoje praticamente está no 0 a 0. Mas tudo bem, aí 20% você vai pensar, pô, Renan, mas eu acho que para mim vale a pena. Aí você vai pensar assim, esse 7% a mais que você ganhou remunera o seu trabalho? Né? Então isso é importante vocês entenderem que o leilão ele tem que remunerar não só o seu capital, mas também o seu trabalho. Por isso a gente trabalha com 30% livre, tá bom? Já descontado tudo. Então fiquem com isso. Primeiro, definir estratégia, se é compra e venda ou aluguel. E segundo, se for compra e venda, se for aluguel, trabalha com 1,3 a 1,5 por mês. Se for compra e venda, trabalha aí mais ou menos com 30% líquido para começar, tá? Claro que você vai arrematar imóveis aí. A gente tem um imóvel fixado aí no nosso perfil, que a gente arrematou esse ano e já vendeu, que deu 160% de lucro, tá? De ROI, né? Só que ROI em 3 meses. É por isso que é importante falar do ROI e do tempo. Porque 160% em 3 meses... Fazendo a conta de padeiro, porque assim não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer capitalização composta, mas se eu fosse multiplicar só por 4, né, para fazer uma capitalização simples aí, eu teria o quê? 640% ao ano, né? Então, é claro que teria que reaplicar o capital, né? Não é essa conta que se faz, é 160% em 3 meses. Mas se a gente fosse só para trazer para o universo de comparação com alguma coisa anual. Então é isso que o leilão de imóvel propicia, né? Rendimentos estratosféricos usando a estratégia certa. Aí... Até usando essa questão que eu já falei desse imóvel aqui, eu vi que tem uma pergunta aqui que falou o seguinte, ó, na live, você falou que eu acredito que seja na live de terça-feira, sobre vender sem quitar, né? Porque como é que a gente calcula o ROI utilizando isso, né? Essa ideia de que você pode vender sem quitar. Como é que a gente calcula o ROI, né? E aí eu vou trazer até talvez um investimento aí que seja mais comum para vocês, quem não investe em leilão de imóvel. Por exemplo, quando você investe no Tesouro Direto, vamos imaginar aqui uma situação do Tesouro Direto, tá bom? Então você investiu no Tesouro Direto R$1.000. E aí você sabe que tem que pagar imposto de renda, 15%, só que é retiro direto na fonte, né? Então você teve 100% de rentabilidade. Aí você tem 2.000 bruto lá no Tesouro Direto. Você investiu 1.000, teve 100% de rentabilidade, tem 2.000 lá no Tesouro Direto. Na hora que você recebe, você não precisa tirar o seu dinheiro do bolso para pagar o imposto de renda. Você não vai aqui e fala assim, o imposto de renda 15% sobre os 1.000 deu R$150 que eu tenho que pagar de imposto, né? Porque eu tinha 1.000, rendeu mais 1.000, e aí eu pago 15% sobre o que rendeu. Então eu tenho que pagar R$150 de imposto. Eu não tenho que chegar aqui e tirar R$150 de imposto para pagar em cima desse cálculo do imposto que foi feito lá não. O que a corretora faz? Ela já deduz do seu ganho. Então qual que é a sua rentabilidade? Eu investi 1.000 e tive 850 de retorno, porque 150 ficou do imposto. Então eu não investi 1.150, eu investi 1.000. E a corretora vai me pagar o líquido, que já é 850 descontado do imposto de renda. Então qual que é a minha rentabilidade? Qual que é o meu lucro? 850. Qual que é o meu capital investido? É 1.000, não é 1.150, é 1.000. Porque eu não tirei do meu bolso para pagar esse imposto, já tirou direto do produto da venda, do produto da liquidação lá do título do Tesouro. Por que eu estou usando esse exemplo do Tesouro? Por quê? No imóvel acontece a mesma coisa. Quando eu faço uma venda, eu comprei financiado. Então o que eu tiro do bolso? A entrada do bolso, tá? Depois você vai ver que tem coisas que são descontadas do produto da venda. A entrada, registro, escritura, né? Se for imóvel extrajudicial, se for judicial não tem nem escritura, ITBI, leiloeiro, alguma reforma, desocupação, enfim.
basicamente é isso que a gente vai ter de gasto para poder comprar um imóvel, tá? Isso pensando no imóvel financiado. Então eu dei 20% de entrada e 80% ficou financiado. Aí vem alguém e quer comprar esse imóvel meu, né? Então a pessoa vem aqui e quer comprar um imóvel meu. O que vai acontecer? Ela vai lá no banco que ela quer, né, que ela tem relacionamento, e vai pedir um financiamento, aprovação de crédito e tal. Vai pedir um financiamento. O banco, o que o banco vai fazer? Ah, você está pedindo financiamento, mas esse imóvel está financiado, tá? Esse imóvel está financiado. O que o banco vai fazer? Ele vai quitar, já pensando no procedimento todo feito, né? Finalizou o procedimento lá de aprovação de crédito, o cara tem crédito, ele vai comprar na minha mão, ele vai me dar uma entrada e vai financiar o resto. Aí o banco que ele está financiando vai vir e vai quitar a minha dívida. Eu não precisei tirar dinheiro do meu bolso. Ele vai quitar a minha dívida e vai me pagar a diferença, tá? Então, eu, vendedor, né? Então, o vendedor vai ter a sua dívida quitada junto ao banco e vai também receber a diferença se o saldo financiado for maior do que a dívida. Então, veja, eu não precisei tirar dinheiro do meu bolso. O que eu tirei do meu bolso foi 20% de entrada, registro, matrícula, ITBI, leiloeiro, eventual reforma e desocupação. Ponto. Tá? Ponto. É isso que eu tirei do meu bolso. Então, eu vou calcular meu ROI como? O lucro da operação, aí tem que ser o lucro mesmo, já deduzido todas as coisas, inclusive o que voltou, né, de capital para mim, dividido pelo capital que eu investi. Então isso vai gerar um ROI estratosférico, porque você não colocou dinheiro no negócio. Isso, e qual que é a lógica disso? Não é para gerar um retorno sobre investimento grande por si só, mas é porque isso gera a oportunidade de você investir em mais imóveis. Então a estratégia do ROI alto com financiamento não é só para mostrar um númerozinho que tirou 160% de rentabilidade, porque o número em si, você colocou pouco capital, está dando pouco capital também, mesmo percentualmente alto. Mas a ideia é, opa, se eu tenho 100 mil, ao invés de eu colocar 100 mil no único imóvel à vista, se eu colocar em 3 financiados, aí o negócio começa a fazer sentido, porque eu estou com 100 mil aplicados em 3 imóveis, ao invés de gerar um resultado em um imóvel só, eu estou gerando com o mesmo capital resultado em 3. Vai triplicar o meu resultado. Aí sim está virando 3 vezes mais dinheiro no bolso, tá? Tem um destaque aí no nosso Instagram, financiamento, entra lá que tem explicação exata lá, inclusive com a operação nossa, tá? Tá lá explicando como é que funciona essa questão do financiamento. Então tem que entender isso, não é só fazer o ROI alto por fazer, é porque estrategicamente, com o mesmo capital, você consegue fazer 3 operações, você faria uma só. É isso que é o poder da alavancagem. Não é pegar, eu tenho 100 mil, vou pegar e vou comprar, mesmo tendo dinheiro para pagar à vista, vou comprar financiado, gastar 30 mil e vou deixar os 70 mil parado. Não, aí só faz sentido comprar financiado se você ou não tem o capital todo, e aí não tem opção, ou se você tem o capital todo, mas quer aplicar todo o dinheiro em mais imóveis. Aí faz o total sentido, você vai triplicar o seu retorno, tá bom? A Giane está perguntando, mas um leilão, os que pagam à vista não tem preferência? Leilão judicial, sim. Isso é o que diz o Código de Processo Civil, tá? Num leilão judicial, o lance à vista tem preferência sobre o lance parcelado. Ainda que o lance parcelado seja, ele usa o termo mais vultuoso, né? Então você tem o leilão à vista, isso não está nem no CPC, esse mais vultuoso, não. Isso é, em geral, os leilões colocam na página. Mas o CPC, ele diz que o lance à vista tem preferência sobre o lance parcelado, e mesmo o lance parcelado ser maior. Isso para 90% dos leilões. Mas tem um leilão da Justiça do Trabalho, só falando de leilões judiciais, tá? Na Justiça do Trabalho, eles entendem que a CLT não trata de preferência em forma de pagamento. Então, mesmo na CLT, no leilão trabalhista, todos os outros leilões, o à vista prevalece sobre o lance parcelado. Mas no leilão trabalhista, entende-se que algumas varas, não são todas não, tá? Tem lugar aí que a Justiça do Trabalho aplica integralmente o que está escrito no CPC. Mas tem algumas varas do trabalho que entendem o seguinte, fala, não, a CLT, ela trata uma legislação específica, tem que seguir a CLT para fazer um leilão trabalhista, e a legislação trabalhista não fala que o lance à vista tem prevalência sobre o lance parcelado. Então, independente da forma de pagamento, o que der o maior lance ganha. Então vocês vão encontrar em algum leilão, vocês vão falar assim, o Renan falou que a vista tem preferência. Tem, mas você vai encontrar em alguns editais aí do leilão da Justiça do Trabalho, falando que quem der o maior lance vai vencer independente da forma de pagamento. Então acontece, tá? Então, só para situar vocês. Então, eu estava falando aqui de financiamento em leilão extrajudicial, viu, Giane? Então, não se aplica essa regra de prevalência do leilão à vista, do lance à vista em relação ao parcelado, no leilão extrajudicial. Isso é só no leilão judicial, tá bom? Só no leilão judicial.
seguindo a regra ali do CPC. Então vocês entenderam a lógica? Coloca aí para mim no chat se vocês entenderam. Da questão de quitar, o que é o interveniente quitante? O banco vai lá, quita minha dívida e me paga a diferença. Entenderam isso? Que isso é importante. É isso que muda o jogo. É isso que separa, né? Aqui em Minas a gente fala, separa os homens dos meninos. Né? É isso aí que separa a galera que não sabe o que está fazendo, que fala que está concorrido, que fala que não... E aí, de repente, por exemplo, um imóvel que a gente arrematou, que estava com 35% de deságio, passou por leilões várias vezes, ninguém arrematou. O que a gente foi lá e fez? Arrematou financiado. Sabe quanto que deu de ROI? 120%. Então veja só, isso é o que diferencia quem está arrematando, quem só sabe na teoria, ou quem não consegue vislumbrar a estratégia como um todo. Tá? Então essa é a grande diferença, né, de quem faz na prática e de quem sabe só na teoria, porque eles não sabem isso. Tá? Eles não sabem como operar o capital. Nós estamos falando de investimento, o pessoal fica muito preocupado com juridiquês. Jurídico é isso, desocupação, não sei o quê. E o principal, que é como operar o capital. Você está falando de investimento. Como operar o capital, a pessoa não sabe. E eu vou te dizer mais. Antes de da gente começar a produzir conteúdo lá no início de 2020, ninguém, e a gente pesquisou, ninguém falava de financiamento em leilão de imóvel. Tá? Claro que todo mundo já tinha ideia mais ou menos de alavancagem em imóveis, mas muito vindo, que a gente até falou, até do mercado dos Estados Unidos. Mas assim, a ideia do pessoal era sempre pegar, comprar financiado e pagar a prestação com aluguel. Basicamente era isso que é muito que se faz nos Estados Unidos. Mas ninguém tinha essa ideia de alavancar o ROI estruturando uma operação maior, né? E depois que a gente começou a falar, hoje tem muita gente falando, né? Lá, é lógico, né? Quando você começa a falar, as pessoas aprendem e começam. Inclusive eu falo que a Smart ela não formou só arrematantes, mais de 1000 arrematantes profissionais, ela formou também educadores. Tem gente hoje que vende curso de leilão e educador que foi aluno nosso, aprendeu com a gente e hoje fica repetindo o que a gente fala. Normal, as pessoas aprenderem, é assim que funciona mesmo. Eu mesmo aprendi com grandes mestres na universidade, na faculdade, que hoje eu repito coisas que eles falam. Ok, mas assim, é legal você ver como a Smart, além de formar arrematantes, formou educadores, né? Pessoas que hoje estão aí falando sobre leilões de imóveis na internet, produzindo conteúdo, usando as ideias da Smart, e foram inclusive alunos nossos. A gente sabe, né? Tem lá o CPF da pessoa, foi aluno nosso e aprendeu e hoje está replicando o que a gente fala para vender curso também. Então, isso é espetacular, porque a gente vê que o conteúdo é um conteúdo que transformou o mercado, formou não só arrematantes, mas também educadores. Aí, até voltando para a questão de iniciante, né? Que eu falei aqui que entender essas operações estruturadas faz diferença, né? Faz diferença na hora de você estruturar uma operação como um todo, né? E aí, tem uma pergunta aqui, ó. Quero muito começar, mas sem saber os caminhos ainda. Então, é muito importante vocês, quem está começando, não se aventure no mercado de leilões sem ter conhecimento, tá? Não existe almoço grátis, tá? Você não ganha dinheiro sem conhecimento. Existe o seguinte, sempre, qualquer investimento, ele tem uma relação de risco e retorno, tá? Risco e retorno, eu tenho um risco lá e tenho um retorno, quanto maior o risco, maior o retorno, quanto menor o risco, maior o retorno. Qual que é a grande vantagem dos leilões de imóveis? Se você abrir um site hoje, de leiloeiro, vai lá no Mega Leilões, tem lá aquele monte de leilões. Você abre um site, cadastra no site do leiloeiro e dá o lance, você está respeitando isso aqui, risco e retorno, risco e retorno. Então, você não tem nenhuma assimetria, você está respeitando a relação de risco e retorno. Você vai lá, dá um lance sem estudar, você pode ganhar dinheiro, mas está correndo um risco alto. Então, basicamente é essa a relação de qualquer investimento. Qual que é a grande vantagem do leilão de imóvel? O leilão de imóvel, você com conhecimento, você consegue desvincular essa relação. Então você tem aqui risco e retorno. Qualquer investimento é assim. Com conhecimento você consegue jogar o risco aqui para baixo e ficar com retorno. Mas aí você tem que ter conhecimento. É o conhecimento que gera esse gap aqui, né? Então isso é importante vocês entenderem. Por que não se pode aventurar nos leilões de imóveis? Porque senão você vai estar jogando o investimento de leilões de imóveis na vala comum, que é de risco e retorno andam pareados. Não, a gente tem que estudar para jogar o risco aqui para baixo e ficar com retorno, tá? É isso que a gente faz aqui diariamente aqui no Instagram. Nós temos dezenas de vídeos lá no YouTube para que vocês estejam capacitados a fazer isso aqui, jogar o risco para baixo e ficar com retorno. É isso que é assim que se constrói riqueza com leilões de imóveis.
Leilões de imóveis são um dos poucos investimentos que permitem que você saiba antes de comprar qual vai ser o seu retorno. E por que isso? Fala assim, pô, Renan, mas por que só leilão de imóvel? Porque na verdade é leilão de imóvel. E imóvel tem baixa volatilidade. Então você já sabe o preço de mercado do imóvel, você já tem uma planilha de custos, calculadora Smart faz isso, você já tem uma calculadora Smart para poder calcular os seus custos, então você sabe, se eu pagar X, eu vou vender por Y, eu tenho deduzido os custos, desculpa, eu tenho o meu retorno sobre investimento. Que investimento é esse? Que você, antes de arrematar, já sabe qual é a sua lucratividade. Então, mas para isso tem que ter conhecimento. Tanto conhecimento da contabilidade de custos, custos envolvidos, tudo. Conhecimento jurídico, é importante, porque você tem que saber se aquilo ali oferece algum risco para você. E conhecimento de mercado, para saber se aquele imóvel vale aquilo que você está achando e se ele tem liquidez para venda. Então, não deixe de adquirir conhecimento, porque é o conhecimento que traz essa assimetria entre risco e retorno, e aí você vai ganhar dinheiro com o leilão de imóvel, tá? Então, esse entendimento de que só o conhecimento pode propiciar o lucro no leilão de imóvel é fundamental. Vocês já estão careca de saber, eu imagino que todo mundo está aqui, tem 44 pessoas aqui numa live, 7h30 da manhã, então eu imagino que vocês já sabem disso, vocês não estão aqui à toa, vocês estão aqui para adquirir conhecimento, né? Então, primeiro passo, conhecimento. Inscreva-se aqui no Instagram. Ah, Renan, mas eu quero começar com um amigo. Tem um amigo meu querendo começar comigo, tá? Então eu queria que ele também aprendesse. Dá um aviãozinho aí, dá um aviãozinho, chama ele para seguir o perfil aqui, chama ele para assistir as lives aqui, terça e quinta a gente tem live, e vez ou outra a gente faz lives extras, né? Como ontem, por exemplo, a gente teve a live com o Girai, da regularização, Gabriel Pelvezano, que foi sensacional, conteúdo prático, ele vive isso, né? O Gabriel, ele faz isso, ele diariamente é o trabalho dele, né? Então é um conteúdo prático, é um conteúdo que você não vai encontrar em lugar nenhum. Você digitar aí no YouTube e procurar regularização de edificação, você vai encontrar coisa teórica falando. Você tem que olhar o projeto da prefeitura, você tem que o plano diretor da prefeitura, você tem que ver se tem projeto. Tá, isso é o básico, isso é o feijão com arroz. Agora, e na prática, como é que faz? Você teve a oportunidade ontem de assistir a live do Gabriel, que ele explicou na prática como é que funciona, porque ele atua nessa área, né? Então, sensacional, beleza? Outra pergunta aqui. Esse aqui foi do São Pedro e Poranga. No leilão de imóveis, as dívidas de condomínio e IPTU são quitadas pelo valor do lance ou não? Isso aqui é um tema que daria talvez 1 hora de live, tá? Nós temos inclusive uma live no YouTube, feita pelo Pierre, em que ele fala, aborda ponto a ponto essa questão de responsabilidade de dívidas. Porque isso é importante. Você não pode entrar no leilão de imóveis sem saber se você fica com a dívida de natureza próprio terreno, que são aquelas dívidas que acompanham o imóvel. Né? A gente usa o termo acompanhar o imóvel, mas o termo técnico é subroga na pessoa do adquirente. Né? Então o adquirente ele é responsável pelas dívidas pretéritas, tá? Seja de IPTU ou ITR, né, se for imóvel rural, mas são as dívidas tributárias próprio terreno, seja condominial, né? Que se estiver no condomínio, você também essa dívida acompanha ali e subroga na pessoa do adquirente, tá bom? Então, isso daria uma live inteira, mas vou tentar resumir aqui, tá? Regra geral. Se você... A primeira coisa que você tem que olhar, edital. O edital fala que você é responsável ou não fala que você é responsável? Se o edital fala que você é responsável, acabou, você é responsável. Se ele fala que não, acabou, você não é responsável. Então, primeira coisa, edital. Não tem mistério. Edital, olhei o edital falou. Não, você, o arrematante, não é responsável pelas dívidas de natureza próprio terreno. Ainda que o produto da arrematação não seja suficiente. Imaginando o leilão judicial, que é onde surge a maioria desses conflitos, tá? Não, então não é responsável. O edital já falou, já exonerou, princípio da segurança jurídica, depois não pode ser cobrado de você. Porque senão aí a gente está contrariando o ordenamento jurídico, né? Como que um edital praceia um bem, leva um bem a leilão, fala que o arrematante não é responsável e depois quer cobrar do arrematante. Não existe isso. Isso é o princípio básico nosso da segurança jurídica. Então, se o edital falou que você não é responsável, você não é. Se o edital falou que você é, da mesma forma, no sentido contrário, você vai ser responsável, não adianta chorar depois. Agora, o edital não falou nada, né? O edital não disse nada, citou algumas legislações, aí a gente vai por dois caminhos, tá? E aí a gente vai fazer o que a gente chama de gestão de risco. O que é gestão de risco? Primeiro, eu vou levantar a dívida de IPTU e condomínio, ponto. Eu tenho que levantar sempre, tá? Se o edital falou, se o edital foi omisso ou falou que eu sou responsável, eu tenho que levantar. Agora eu estou aqui na situação do edital omisso. Eu vou levantar essas dívidas, se elas não tiverem mencionadas no edital, e vou primeiro calcular, fazer um concurso de credores, verificar se vai sobrar dinheiro para pagar essas dívidas. Se sobrar dinheiro, acabou.
Então sobrou dinheiro, para que eu vou me preocupar? O condomínio, na minha primeira petição após a arrematação, eu vou lá pedir o juiz para intimar condomínio e município para poder habilitar os créditos aqui no processo e quitar essa dívida. E paralelamente a isso, eu ainda vou na prefeitura e pedir a desvinculação dos débitos de IPTU, do índice cadastral lá do imóvel, da inscrição municipal, e jogar para o CPF do antigo proprietário. Então, morreu, tá? Então é bem simples nesse caso. Ah, Renan, mas não é suficiente. Aí que entra o problema. Porque o edital foi omisso. E você fez a análise do concurso de credores e não é suficiente para quitar ou condomínio, ou IPTU, ou os dois. O que você vai fazer? Tá? Aí você vai ter que. Aí o STJ, ele teve uma decisão que ele disse o seguinte: falou assim, olha, se o edital foi omisso em relação à responsabilidade e também não citou a dívida, ou seja, não tem nada lá no edital falando que tem dívida de condomínio e nem dívida de IPTU. O arrematante pode responder? Não, porque aí da mesma forma, segurança jurídica, o edital deveria ter colocado todos os ônus ali no edital. Tá? Deveria o leiloeiro e o juiz, né, que elabora o edital em conjunto, deveriam ter colocado as dívidas de IPTU e condomínio. Então o arrematante não responde. Mas aí você vai pensar assim, pô, Renan, mas aí, cara, e se depois o juiz decide, eu vou ter que levar isso para o STJ e discutir isso? Então a gente faz a gestão de risco. Qual que é o tamanho dessa dívida? Se é uma dívida que vai inviabilizar tudo, para que eu vou entrar nessa discussão jurídica? Mesmo que eu tenha razão, talvez eu tenha que subir isso para o STJ. E se eu for subir isso para o STJ, eu vou atrasar a minha venda, eu vou atrasar tudo, porque quem vai querer comprar um imóvel, na hora que você for colocar para venda, que tem dívida de condomínio, que não foi paga ainda, ou que está sendo ainda atribuída ao imóvel. Então, veja como é que a gestão de risco é importante. Então, se tem dúvida, você primeiro quantifica a dívida, veja se o produto vai pagar. Se não pagou, foi citada a dívida no edital? Sim ou não? Se foi citada, admita que você vai assumir. Se não foi citada, aí entra nessa questão do STJ, você não seria responsável. Mas é muito grande a dívida, vai viabilizar meu negócio. Se cair para mim, me quebra, ou me torna, me viabiliza. Por isso que é importante esse entendimento. Porque isso faz diferença na hora de você fazer uma análise, uma gestão de risco correta. Isso aqui, galera, eu estou falando para vocês, olha só, visão estratégica. Além do juridiquês, além do é ou não é responsável, estou te falando cabeça de investidor. Porque a gente tem que ter cabeça de investidor. Esquece, você está comprando aqui um imóvel para ganhar dinheiro. Então não adianta você ter cabeça de advogado, você tem que ter cabeça de investidor. Cabeça de investidor é quanto tempo, quanto que eu vou ganhar, em quanto tempo e qual o risco que eu tenho nisso. Esse é a cabeça do investidor. O investidor não está pensando se a tese do STJ é favorável ou não, porque se você tiver que subir para o STJ para discutir isso, olha, imagina, você vai ter que contratar um advogado para poder... Complicou. Então você tem que ir no feijão com arroz, né? Fazer aquilo cabeça de investidor. O investidor que é comprar um imóvel, desembaraçar, vender e colocar o lucro no bolso. Essa é tão simples quanto isso, qualquer criança entende isso. Tá? Ah, mas o STJ, eu vi começou a complicar. Veja a gestão de risco, veja se faz sentido para você. Admita que, por exemplo, se está omisso, dívida alta, eu vou ter que ficar discutindo isso. Vai demorar quanto tempo? Vale a pena parar meu capital, talvez, para ficar discutindo isso? Não, larga essa oportunidade e vai para outra. Né? Então, muito além do juridiquês e da responsabilidade aqui, eu estou trazendo cabeça de investidor. Estrategicamente, o que vale a pena fazer e o que não vale. Isso não tem valor. Isso aqui que vocês estão assistindo aqui, tendo conhecimento desse aqui, não tem valor. Porque vocês não vão encontrar isso. Você vai encontrar, você digita lá, quem é responsável pelas dívidas de IPTU e condomínio. Inclusive, na live do Pierre lá, ele explica muito bem a parte jurídica. Né? Então está explicado lá, vocês entram lá e ele entra na parte estratégica também. Agora, se vocês digitarem fora o conteúdo da Smart, vocês vão encontrar o quê? Um monte de lei jurídico, falando um monte de coisa, e daí? O que isso vale para mim? Eu quero saber o seguinte, vale a pena eu entrar ou não? Aí você tem que analisar estrategicamente. Né? Então, por isso que a gente traz tanto a parte jurídica, que é importante, mas também a parte estratégica, a cabeça do investidor, se vale a pena ou não investir naquele imóvel. Beleza? O Gabriel perguntou aqui, quando vocês mesmos vendem, vocês contratam um corretor só para a parte burocrática, quanto fica? 2%? Olha, esse tipo de operação a gente não faz. Né? Ou a gente faz tudo, ou o corretor faz tudo. Eu não contrato, vendo e depois contrato o corretor para a parte burocrática. Eu mesmo faço a parte burocrática. Que é lavrar um contrato, né? A gente tem um modelinho de contrato, faz tudo. Se ele precisa financiar, a pessoa precisa financiar. Ela tem um correspondente bancário, isso não é custo nosso. Ela vai no correspondente bancário que vai aprovar o crédito dela e vai dar seguimento a tudo. Então, eu não contrato professor. Eu não contrato corretor para fazer uma parte só do procedimento, não. Ou eu vendi e faço tudo,
ou eu contrato o corretor que vendeu e fez tudo, né? Então normalmente a gente faz esse paralelo. Então eu pego um imóvel, coloco com 3, 4 corretores e paralelamente eu tento vender. Se eu vendi, eu concluo tudo, não tem comissão de corretor. Se o corretor vendeu, ele faz tudo e a comissão dele é devida. Então eu não faço esse meio a meio porque eu acho que é até desvalorizar o profissional. Se ele vendeu, é o percentual total dele. Se eu vendi, por que eu vou contratar um corretor se eu tenho um modelinho de contrato, faço o contrato, vou lá, lavo a escritura, tá tudo certo. Não tem porquê, né? Então não tem essa operação, a gente não faz essa operação não. Desconheço se tem alguém que faz, né, se tem alguém que faz esse tipo de operação, aí eu não sei se é prática no mercado esse tipo de coisa, tá? E tem uma última pergunta aqui que foi o seguinte: qual livro que indica para leigos, tá? Gente, não procura livro para aprender sobre leilão de imóvel. O único livro que existe que trata da parte prática, jurídica, teórica e prática, chama-se Manual Smart, Manual do Zero Arrematação, tá? É o único, eu falando que eu já li todos que tem, todos, tá? Todos que estão aí eu já li. Nenhum é prático. Todos têm. Primeiro que são meia dúzia de folhas, tratando de um tema, né, que tem um emaranhado de coisas. Porque não é só a questão de arrematar. É arrematar, vender, o imposto ser pago, como vender, financiamento, tributação. Então, tem muita coisa. Não tem como abordar nisso aqui. Né? Meia dúzia de folhas. Então, os livros têm a maioria desse jeito. E o melhor livro que tem, teórico e prático, esse é até prático, né? Que é um livro realmente muito bom. Mas é só sobre leilão judicial, que é o livro do Anildo Basso, tá? Que é, se não me engano, o leilão judicial, se não me engano o nome dele é esse. Esse livro é bom, tá? Mas ele não é prático, como o nosso, e não aborda todas as pontas, desde a arrematação até a venda. O único livro prático que aborda tudo isso é o Manual Smart. Ele não está à venda, tá? Ele é exclusivo dos mentorados, a gente faz esse livro e está sempre melhorando ele para poder ser um manual mesmo, tá? Que o cara fala assim, cara, eu tô arrematando imóvel, esse livro aqui é meu livro de cabeceira. Eu vou lá, abro algum ponto específico, eu quero ler rapidinho, não quero ir na aula, eu vou lá e leio rapidinho e procuro o que eu tô, né, o ponto que eu tô achando. Então, Manual Smart, não mexe com compra de livro não, tá? Acompanha aqui no Instagram e acompanha o nosso YouTube, que você vai ter muito mais conteúdo do que o que tem nesses livros aí que você vai comprar. Você vai gastar dinheiro e não vai aprender nada, tá? Então, Instagram nosso, stories, feed, lives, não deixe de acompanhar essas lives, são sempre lives com muito conteúdo e cada live é diferente da outra. Não tem live repetida aqui. Por quê? Porque cada dia a gente fala um insight diferente. Então você está aqui dentro da live, você vai pegando insight. Se eu fizer a mesma live terça-feira que vem, eu vou falar outras coisas, outras dicas, né? Porque a gente vai, naturalmente, as live por natureza, ela não é igual a outra, né? Então eu não tenho como fazer uma live igual. Eu vou sempre, lembrei de falar isso aqui, vou falando outras coisas e isso vai agregando para vocês. Então não deixem de acompanhar as lives. Terça e quinta a gente faz lives aqui, 7 e 4 da manhã. E além disso, eventualmente a gente faz conteúdos extras aqui. Lives extras, como a gente fez ontem com o Gabriel Prevezana, sobre regularização de edificação. Fora as stories que a gente faz sempre tá abrindo caixinha. Então coloque suas dúvidas, não seja acanhado. Tá com dúvida? Vai lá na caixinha quando a gente abrir e coloca a dúvida. Né? Isso é melhor do que você comprar um livro que não vai te ensinar nada. Vai aonde está a fonte de informação de qualidade, tá bom? De quem faz na prática, tá? Porque eu já vi muita coisa aí, leiloeiro. Leiloeiro escreveu um livro, né? O caso do Anildo, até o Anildo é bem prático, né? Porque ele também era advogado e arrematante. Mas imagina, ele assessorava arrematante. Mas imagina, o leiloeiro, você não tem compromisso com o investimento. O leiloeiro está só vendendo imóvel, né? Nós somos investidores. A gente tem o compromisso de comprar, vender, pagar o imposto, saber se o imóvel tem liquidez, se ele vale aquilo. Ou seja, veja só como é que a visão do arrematante ela é 360. A visão do leiloeiro é de vender o imóvel. A visão do juiz é de dar o auto de arrematação. A visão de qualquer outro, né, profissional que faz uma parte do processo é de uma parte do processo, né? Agora, o arrematante não. O arrematante ele tem que ter a visão desde a seleção da oportunidade. Ele tem que escolher uma boa oportunidade, saber se vale aquilo, se tem liquidez. Ele tem que saber arrematar. Ele tem que saber utilizar a melhor estratégia, tem que pensar estrategicamente se vai comprar à vista, vai comprar financiado, vai comprar parcelado, tá? Dependendo da situação, cada coisa vale, né? De repente vale uma situação específica ou não. Ele tem que saber como colocar o imóvel para venda e tornar o imóvel atrativo, uma pequena reforma, fazer isso, fazer aquilo. Ele tem que saber como apurar o imposto na venda para pagar. Ele tem que saber se estrategicamente ele vai colocar esse imóvel para alugar e depois vai vender. Então veja só a visão do arrematante. A visão do arrematante é completa. Então não é uma parte do processo. Então eu vejo, às vezes, tem que tomar cuidado também com isso, porque às vezes
quem escreve só um pedaço do processo. E o processo ele é maior do que só um pedaço. O arrematante, o investidor, ele tem que pensar no todo, né? Tanto estrategicamente, olhando os seus objetivos, quanto estrategicamente em relação ao mercado, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Aqui, a Du perguntou, há um tempo para conseguir um empréstimo? Então, como conciliar com prazo de liberação do leilão? Quando o edital ele já fala que pode financiar, em geral, já está tudo previsto o procedimento. Você vai entrar, você vai ter uma aprovação de crédito prévia, primeiro você aprova o crédito, tá? E aí todo o trâmite posterior do financiamento, ele é feito já considerando que você cumpriu o edital. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo nosso. Comprei um imóvel aqui, recentemente eu comprei um imóvel em Santander. Comprei um imóvel em Santander, 20% de entrada. O que eu vou fazer? O edital já está prevendo que pode financiar. Então, eu vou ligar para o leiloeiro. Na hora que assim que atender na arrematação, o leiloeiro liga para a gente, confirma a arrematação, ok, está arrematado, é seu, tal. Eu não preciso pagar esse imóvel em 24 horas, nesse caso de financiamento, porque já tem o procedimento de financiamento previsto. Eu só aprovei previamente o crédito, mas ele vai correr o financiamento e vai me passar o boleto no momento que o banco der o aval lá para eu pagar. Então não é que quando se trata de financiamento, todo o procedimento ele já é previsto pelo banco, tá? Então é o banco que vai ditar o ritmo, não é você, tá? Agora, quando você quer, talvez a sua pergunta seja, eu quero pagar à vista e usar um crédito, por exemplo, consignado. Aí você tem que ver com o seu banco quanto tempo que demora. Em geral, o crédito consignado é com um dia, tá? Você consegue ali tranquilamente cumprir o termo do edital se for pagar à vista usando crédito consignado. Agora, se for financiado, não tem perigo nenhum. Você vai fazer o arremate financiado e o banco vai te dar o ritmo. Ele vai te falar quanto pagar. Em geral, demora uns 15 dias para pagar a entrada. Porque aí você vai pagar primeiro o leiloeiro, né? O leiloeiro cobra mais rápido, mas a entrada vai para o banco vai aprovar a proposta, vai gerar um boleto de 20% que vai passar para o leiloeiro que vai passar para você. E aí você faz o pagamento dos 20%. Na Caixa Econômica, em geral, você tem 5 dias para pagar a PP15, né? Que é a entrada ali de, em geral, 5% sobre o valor do imóvel, tá bom? O Tutu 100 perguntou, qual o leilão mais seguro? Você tem uma lista, assim, são centenas de leiloeiros, não tem leiloeiro mais seguro, né? Não tem leiloeiro mais seguro. Ou o leiloeiro ele é fake ou ele é verdadeiro. Não tem um leiloeiro mais seguro que o outro. Ou ele é fake ou ele é verdadeiro. E os verdadeiros eles estão na Junta Comercial do Estado, né? Então você pode ir lá na Junta Comercial do Estado, você vai ver lá os leiloeiros, qualquer estado. Você vai lá na Junta Comercial de São Paulo, leiloeiros. Vai aparecer a lista de leiloeiros de São Paulo. Esses são verdadeiros. Se não é verdadeiro, é fake, né? Então não tem mais seguro ou menos seguro. Você não tem essa graduação de mais ou menos seguro. Ou é fake ou é verdadeiro. E aí a Junta Comercial, eles são obrigados a se cadastrar na Junta Comercial. Então na Junta Comercial tem todos os leiloeiros. Nós temos a lista de todos os leiloeiros do Brasil, né? Então a gente disponibiliza isso lá para os mentorados, porque tem que garimpar mesmo. Aí é a hora bunda cadeira mesmo, procurando imóveis, beleza? A Erika perguntou, ainda sobre imóvel popular. Normalmente esses imóveis não possuem portaria. Não tem dificuldade de obter informações de desocupação? Não, primeiro que você pode conseguir informação com o vizinho, tá? E segundo, que tipo de informação que você queria obter, né? Sim, hoje você usa o informe cadastral, você sabe quem mora no imóvel. Você tem ali matrícula, você tem informe cadastral, você consegue desenhar ali a ocupação do imóvel. Eventualmente você pode ligar para um vizinho e perguntar, né? Normalmente esses imóveis populares tem muito vizinho e às vezes você sabendo abordar ali, você fazendo a abordagem correta, você vai conseguir alguma informação. Basicamente é isso, não precisa ter portaria. Claro que a portaria, o porteiro, normalmente, ele traz mais informações. Se você for lá presencialmente, se tiver a oportunidade de ir presencialmente conversar com o porteiro, ele te entrega tudo. Mas também se não entregar, não tem problema não. Se você tiver com as informações, com as ferramentas que a gente usa hoje, a gente consegue todas as informações que a gente quer. Não tem muita dificuldade quanto a isso não, tá? Então mesmo sendo imóvel popular sem portaria, você usa um informe cadastral, combinando com a análise da matrícula e eventualmente ligando para um vizinho, você levanta tudo. Você tem basicamente todas as informações. Basicamente, que informação que você quer ter? Quem está morando e se ele fez alguma reforma no imóvel, para saber se você vai ter que gastar com reforma ou não. Porque isso aí faz diferença. Se você tiver aqui um imóvel, por exemplo, um imóvel antigo, já tem 30 anos, e a pessoa nunca fez uma reforma no imóvel, você tem que colocar na sua viabilidade que eventualmente você vai precisar de gastar com uma reforminha, né? Isso é importante. Muita gente negligencia essa parte da reforma, e a reforma é muito importante porque ela tem um custo alto. Pode ter um custo alto, né? Em geral é só pintura, mas... Por exemplo, um imóvel de cobertura, às vezes tem uma infiltração, tem alguma coisa. Então, esse tipo de informação é importante, tá? Saber se, principalmente imóveis mais caros, não é o caso do imóvel popular, mas imóveis mais caros, coberturas, enfim, que você pode ter uma reforma por metro quadrado ali mais cara, que você vai ter que resolver problema de infiltração, aquela coisa toda.
Você tem que saber se teve reforma recentemente. Então, às vezes, você liga para o porteiro, para o síndico, por exemplo, às vezes acontece, e pergunta se teve reforma, se teve alguma modificação recente, se ele investiu no imóvel, para você tentar fazer uma estimativa de quanto você vai gastar depois que arrematar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Excelente dica. Estou voltando aqui nas perguntas, porque eu vou chamar alguém aqui para entrar comigo. Como saber se o imóvel tem liquidez? Bom, aí liquidez, né, talvez seja... Primeiro, o que é liquidez, né? Liquidez é transformar em dinheiro, né? Qualquer ativo, a velocidade com que ele se transforma em dinheiro, a gente chama de liquidez. Se ele tem alta liquidez, é porque ele é fácil de transformar em dinheiro. O mercado tem alta liquidez, você vai conseguir transformar em dinheiro rapidamente. Se ele tem baixa liquidez, demora mais. Imóveis, por natureza, eles têm menos liquidez do que um ativo financeiro. Isso é natural. Você não consegue vender um imóvel aqui agora. Quero vender um imóvel. Vai aparecer alguém aqui na hora e comprar. Não, você vai fazer uma oferta, você vai cadastrar uma oferta, vai demorar 15 dias, 30 dias, vai receber proposta e vai colocar e vai fazer a venda do imóvel. Tá? Se der tudo certo, você vai fazer a venda 3 meses, 4 meses, né? Mais ou menos nessa linha aí. Se der tudo certo, você demora um pouquinho mais, 8 meses, 10 meses, né? Normalmente é assim que funciona. Ponto. Como saber se o imóvel tem liquidez? Então, como é que você... Primeira coisa que você procura? Informações no próprio prédio. Isso aqui tem imóveis negociados recentemente, por qual valor. Porque, na verdade, liquidez tem muito a ver com preço, tá? Se você coloca um imóvel num preço atrativo, em regra, você já está bem posicionado no mercado. Se tiver alguém interessado naquele prédio ou naquela região, ele vai considerar o seu imóvel. Então, a primeira coisa é preço. E aí o arrematante, ele sai muito na frente, porque como ele comprou barato, ele pode vender barato. Né? E aí ele coloca o imóvel dele bem posicionado em relação a preço. Outras coisas que interferem em liquidez. Se aquela região é muito procurada, e aí você vai ter essa informação com corretores, conversar com corretores da região, perguntar se aquela região está quente, está procurada. Se está perto de equipamentos públicos, né, ou de facilidades públicas, né, por exemplo, metrô, tem ponto de ônibus, é fácil o trânsito ali para o centro, por exemplo, você comprou num bairro, se as pessoas conseguem se deslocar facilmente. Se tem muito trânsito, se é perigoso, se não é. Então tudo isso vai construindo a ideia de que aquele local é um local que está sendo procurado para compra, tá? E isso vai certamente. Aí você, dentro de um local bom, com preço baixo, você tem liquidez. Você vai conseguir vender esse imóvel mais rápido do que as outras pessoas que estão ofertando. Então você vai construindo essas informações, entendeu? Com base nessas informações você vai construir a liquidez do imóvel. Beleza? Então deixa eu ver aqui. Se alguém quer entrar comigo aqui, Valmir Melo. Acho que não entrou não. Deixa eu chamar aqui a Sandra. Sandra. Vamos ver se ela entra aí. Se alguém quiser entrar comigo aqui, pode pedir na câmera aí que eu vou chamar. Se a Sandra recusou, deve ter apertado sem querer. Deixa eu pegar o Valmir, a Valmir ou Valmir, não sei. Deixa eu chamar aqui de novo, que não tem foto. Deixa eu chamar aqui para ver se a gente fecha a live aqui com a participação de alguém. Quem quiser entrar aí, é só clicar na câmerazinha que entra aqui, a gente fecha esse... Ah, a André tá falando meu bebê chamando, ele tá aqui. Babá, babá. Tá me chamando aqui. O pessoal escutou lá, a André escutou aqui, falou que delícia escutar meu bebê chamando. Ninguém vai entrar não, galera. Eu vou encerrar a live então. Então, se alguém quiser entrar ainda, dá tempo. Já vou agradecendo aqui vocês. Obrigado por ter participado da live. Né? Vou fazer um convite aqui para vocês. Toda terça e quinta, às 7h04, nós temos conteúdo aqui ao vivo. Tá? Então, veja, sempre respondendo perguntas ao vivo, participação ao vivo. Hoje ninguém quis participar, mas sim está disponível aí. Quem quiser participar conosco, é só chamar, é só apertar na câmerazinha que a gente chama aqui. Conteúdo ao vivo, terça e quinta, às vezes lives extras que a gente traz novos conteúdos, convidados. Além disso, nossos stories, acompanhe sempre, tem muito conteúdo de valor, a gente sempre posta coisas práticas lá. Então vai lá, acompanhe nossos stories, nosso feed. E a cereja do bolo lá no YouTube também tem muito conteúdo de fato, muito conteúdo de valor lá no YouTube que vai agregar para vocês. A última pergunta aqui da ACB Duarte. Responde para mim, por favor, se dá para viver disso. O que mais tem na comunidade é a gente vivendo disso, tá? O que mais tem na comunidade? Inclusive pessoas que estavam em situação difícil, tá? Então você pega, por exemplo, a situação do Cleidson. Depois olha lá no YouTube, tá lá a live gravada lá. Situação do Cleidson. Dificuldade, estava passando por ele tinha uma empresa, a pandemia quebrou a empresa dele. Ele foi e hoje
né? É um assessor de sucesso. Ele falou que entregou a empresa dele do jeito que deu, vendeu pelo preço que foi, que ele só quer mexer com leilão de imóvel. Tá bem na fita aí, um dos melhores assessores do Brasil. O Marconi, a mesma coisa, vive somente disso, assessoria de imóvel de leilão. Ah, mas aí a assessoria, obviamente, é o caminho mais natural para as pessoas viverem somente disso, porque tem renda mensal, né? Porque, obviamente, no investimento, você compra um imóvel agora, você vai vender daqui 6 meses, 8 meses, então, às vezes a pessoa precisa dar renda mensal, mesmo que dê muito dinheiro. Ah, eu ganhei 300 mil no leilão. Se eu mensalizar e dividir por 12, dá 25 mil por mês. Mas ela precisa ter renda mensal, porque as contas não vão esperar ela vender o imóvel. Então, tem muita gente que combina tanto investimento quanto assessoria. Então, ele vai fazendo assessoria para ter a renda mensal e faz os investimentos próprios com essa possibilidade de ter esse ganho na hora que você anualizar e na hora que você mensalizar, um ganho muito maior até do que a assessoria. Mas aí a assessoria é que dá aquela renda mensal, aquela renda que vai pagar as contas do mês. Então tem muita gente combinando assessoria com investimento, mas tem gente que vive só de investimento. Né? Então, por exemplo, o Wellington, o cara que está vivendo somente de investimento, faz 30 arrematações por ano, está vivendo somente de investimento. Então, tem várias situações e tem N motivos, né? Tem N motivos. A pessoa, aí vai depender da situação da pessoa, por que ela faz, por que ela ainda não saiu, continua fazendo em paralelo, por que ela saiu, por que ela... Ó, vou trazer aqui um caso para vocês, tá nesse botãozinho Stories aí do nosso Instagram, nos destaques. O Guaraci. Guaraci era engenheiro da Johnson, depois ele foi ser engenheiro numa startup, ganhava super bem, abandonou tudo, tá vivendo só de leilão, né? Isso recentemente, abandonou agora, falou assim, não, eu quero só de leilão, eu matei X imóveis, já tá me dando uma renda mensal maior do que eu tinha, tô com um menino pequeno, quero viver em casa, quero ficar mais perto do meu filho, e imóvel, o leilão de imóvel permite isso, você trabalhar de casa com conexão da internet, você não precisa estar, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, inclusive na sua casa, né? Então, você tem essa possibilidade, então, para quem está aí, depende da situação de vida de cada um, acho que não tem uma regra de quando passar a viver só de leilões ou não, né? Vai depender muito da situação de cada um, né? Se o cara quer só fazer uma renda extra, porque tem o potencial da renda extra também, né? Porque quando você não usa o dinheiro do leilão para viver, você tem uma renda. Você usa o leilão para potencializar, o acúmulo de patrimônio é mais rápido, né? Por quê? Porque você está usando a sua renda principal, sua renda, né, o seu trabalho. Vou falar que é principal porque o leilão certamente vai dar mais dinheiro do que o seu trabalho. Mas você está usando a sua renda aqui para poder viver e está usando o restante só para acumular patrimônio e reinvestir, aí seu crescimento de patrimônio é muito mais rápido. Mas, em compensação, você também está alocando um tempo aqui. Então, tem que combinar para ver quanto tempo você aloca nessa atividade aqui, quanto tempo você vai alocar em leilão, para ver se faz sentido você ficar só com leilão ou combinar os dois ainda, fazer uma migração aí. Assessoria seria qual valor? De 5% a 10%, tá? Do valor da arrematação. Aí depende do seu mercado, depende da cidade que você está, do posicionamento que você vai ter, mas é de 5% a 10% em geral, beleza? A CB Eduarda perguntou se o curso ensina tudo. Nós temos uma mentoria, né? Então é mais do que um curso, é uma mentoria. A gente está junto, pega na mão, ensina, mostra como é que a gente faz, aí depois vocês fazem, a gente ajuda, vocês vão fazerem. Então é mais do que simplesmente um curso de login sem. Isso aí a gente não tem. A gente tem uma mentoria, que tem aulas gravadas e aulas ao vivo, grupo de WhatsApp conosco, tarefas extra classe. Então tem uma série de coisas. 360. Vocês vão entrar em uma imersão no leilão de imóvel. Então, esqueça esses cursos aí que você recebe login sempre, porque isso aí, na prática, isso não funciona. Na hora que você colocar a mão na massa, você vai ter dificuldade. Então a gente faz uma abordagem completa para colocar a pessoa do zero até a arrematação. Tá? Na verdade, é até a venda, né? Mas a gente ensina até estrategicamente como pensar. Então, a mentoria nossa ensina tudo sim. Beleza? Então, valeu, galera. Um abração. Fiquem com Deus. Até mais.